que é o conto? Ele é uma única história, uma única temática, contada de uma maneira mais concisa, menor e acontecendo num espaço de tempo mais reduzido. É infinitamente menor que o romance, né? Então pensem sempre nisso, é o mesmo núcleo de personagem atravessando o mesmo conflito, o mesmo problema e tendo a mesma conclusão. O Gabriel Garcia Marques tem uma frase que é muito interessante, assim, que dá pra gente visualizar a diferença entre um conto e um romance. Ele diz o seguinte, que um conto é como se fosse uma parede de concreto. Então, logo de cara, o autor ele tem que passar toda a informação, a mensagem, a história, né, de uma vez só, um bloco mesmo de concreto forte, conciso, coeso, com todas as peças bem encaixadas. Ao passo que o romance é como se fosse uma parede, né, de uma casa. Então vai ter primeiro a construção inicial, tijolo com cimento, a parede vai ser erguida, depois vai ter argamassa, pintura, decoração. Isso quer dizer o quê? Que com o romance a gente vai levar mais tempo, vai ter um cuidado maior com o texto, com as tramas. Por quê? Porque o romance, que a gente já começa a falar da estrutura desse gênero narrativo, tem uma complexidade muito maior. Porque o que acontece? Tem a personagem principal, mas também tem outras personagens. E a história ela se dá pela trama principal e também pelas subtramas. E ao longo dessa história, essas tramas vão se intercalando. Então aí tem um cuidado do autor, né, com a linha do tempo, com as personagens, com as temáticas, com a presença do narrador, o ponto de vista. Gente, não tem nada a ver com ser romântico, a não ser que a sua personagem seja assim, que o autor tem escolhido dar essa característica para alguma personagem. Romance é uma estrutura narrativa. Então tem romance policial, de fantasia, enfim, de extraterrestre, de várias formas. Está falando do gênero romance. E o romance vai sempre contar uma história. O que é uma história? É alguém querendo alguma coisa, mas tendo que passar por alguns obstáculos. E o que é esse alguém? Esse alguém é a personagem que quer alguma coisa, que é o objetivo do livro, o objetivo da história dela, mas ela vai passar por obstáculos que são os conflitos. Então, pensa no seguinte, gente. O burrinho só anda com a cenourinha na frente. Eu sei que essa analogia pode parecer assim, muito simplória, mas é isso mesmo. A personagem ela vai andar porque ela está querendo alguma coisa. E ao longo da história, pensa que o burrinho às vezes ele se aproxima da cenoura, né? Às vezes distancia mais. É isso que o autor tem que fazer. Às vezes coloca o objetivo da personagem principal bem perto, pela hora que parece que as coisas vão dar certo, mas depois dificulta. Então, quando a gente vai começar a nossa história, a gente tem que ter sempre em mente quem é a nossa personagem, o que ela quer, ou seja, por que ela vai começar uma história e quais são os desafios que ela vai ter que vencer para conseguir esse objetivo. Lembrando que esses desafios eles podem ser externos ou internos, os elementos do mundo interior dela, que aliás enriquecem muito uma narrativa. A premissa é como o livro começa, é você resumir basicamente a história do seu romance em uma frase. Vou dar um exemplo. Um garoto que recebe uma carta de uma escola de magia e vai estudar para ser bruxo. Todo mundo já sabe de que livro, de que obra eu estou falando, do Harry Potter, e a premissa do livro é basicamente essa, é o resumo. Vou dar outro exemplo para ficar claro. Uma garota que segue um coelho e cai no mundo fantástico. É a Alice no País das Maravilhas. Então essa é a premissa. Assim. Então quando você for pensar na sua história, dá um resuminho numa frase. Quem é essa personagem, o que ela vai fazer e os conflitos. E vale lembrar o seguinte, a premissa é aquilo que a gente chama de 1% inspiração. É aquele insight, aquela sacada, aquela ideia bacana que você tem quando você está no banho, está viajando, está correndo. É aquela ideia, vou fazer uma história sobre isso. O resto é só trabalho, é estruturação, é melhorar texto, melhorar a narrativa. São os 99% de transpiração. Você vai pegar 3 pedaços de papel e vai colocar primeiro uma personagem, alguém. Depois você vai colocar um objetivo, depois você vai colocar um conflito. E você pode fazer isso em mais de um pedaço de papel. Você pode dar vários exemplos de pessoas, personagens diferentes. Jovem, velho, né? Enfim, herói ou anti-herói. Você vai colocar várias personalidades. No outro pedaço de papel, você vai colocar, então, o objetivo. De repente, uma mãe quer resgatar um filho, alguém quer encontrar um grande amor, um policial que quer resolver um caso. Esses são os objetivos. E obstáculos. Pode colocar, de repente, uma forte depressão, uma guerra, né? Enfim, vários conflitos, vários desafios. Você pode misturar esses papéis e aquilo que for tirando, você vai ver que vai formar uma premissa. Depois você pode até escrever um parágrafozinho explicando essa premissa, como é que seria essa história.
Esse é um exercício super bacana para a criatividade e vai ensinando a gente a entender como é que começa um romance, uma narração.